Ora, muito bem. Então, bom dia, ou boa tarde, consoante se estão a ver isto, ou boa noite. Ah, meu nome é Raul, é Raul Almeida, eu sou médico de família há uns anos. Neste momento estou, estou sobre baixa médica por vários fatores. Fatores que me levaram a desacreditar no Sistema Nacional de Saúde depois de tantos anos a tratar de famílias que me são muito queridas ainda hoje, de tratar de pessoas, cheguei à conclusão que andava a trabalhar, andava a pagar para trabalhar. Portanto, isso não é compatível. Não é compatível com a vida de alguém que fez um curso que custou bastante, não nasci médico, trabalhei para ser médico, trabalhei para pagar aquilo que consegui, nada me foi dado, não nasci em berço de ouro, mas consegui aquilo que queria. Infelizmente, nós vivemos numa situação em que as nossas tutelas, nomeadamente as ARS, eu posso me referir de uma maneira global a todas, embora eu pertença a uma, não vale a pena dizer. As pessoas que me conhecem sabem qual é a ARS que eu pertenço. Evidentemente que isto surgiu tudo uma, um conflito, não sei se é de interesses políticos, de interesses laborais. Eu fui coordenador sempre, desde que iniciei a minha atividade, construí duas USFs. A segunda, a qual, a última, trabalhei durante 10 anos e, devido à tutela e à minha incompatibilidade com a incompatibilidade e não só, e com as como é que lhes devo explicar, com as incongruências, com as falsidades, da parte da direção executiva, eu fui obrigado a tomar uma atitude. E essa atitude deitou-me abaixo, como é evidente, tanto me deitou abaixo que tentaram-me destruir a vida, e que é coisa que eu não permito a ninguém. Evidentemente que estou em tempo de recuperação, estou a recuperar, estou a tentar fazer o melhor possível, mas continuo a ser médico, continuo a ser aquilo que sempre fui e que quis ser, que era ser algo construtivo para a sociedade e não um mero escravo de um absolutismo que eu acho perfeitamente inconcebível. Esse absolutismo nem o Marquês de Pombal. Mas hoje em dia temos no governo, eu não sei como é que é descrever isto, mas é impressionante o desplante com que as coisas são feitas, a unilateralidade das decisões tomadas. E eu tenho aqui, vocês estão aqui a ver à minha frente, portanto, já falei um bocado de mim, sou médico de família, já sou há muitos anos, portanto, estou perto, ou muito perto, de me aposentar, entre aspas, do Serviço Nacional de Saúde, não da minha vida como médico, que eu tenho, acho que ainda tenho bastante para dar, mesmo depois de tantos anos de trabalho. De qualquer maneira, eu escolhi este artigo que veio no Expresso para iniciarmos as nossas conversas, ok? E as nossas conversas vão ser baseadas numa análise sempre daquilo que vamos ouvindo, que vamos vendo, que vamos lendo e o que eu tenho, e o que eu ouço
durante este tempo que estive e ainda estou inativo, portanto, neste momento estou completamente fora da minha profissão, não por opção, mas sim por falta de compatibilidade com as pessoas com que eu trabalhava, nomeadamente, principalmente, com a parte da direção executiva, portanto, da tutela. As tutelas para mim são todas. E o deitar fora assim, há sempre gente boa no meio de tudo, não é? Mas 90%, 80% ou 90% é gente má. É gente que não tem escrúpulos. São pessoas que estão no lugar por partidarismo, principalmente. Portanto, são pessoas incompetentes para os lugares. São pessoas que, dando-nos um bocadinho de poder, explodem completamente em fantasias, eu não digo hitlerianas porque parece mal, mas fantasias perfeitamente facciosas, não é? Eu com os anos, eu passei o 25 de Abril, lembro do 25 de Abril, tinha pai 14 anos na altura, ia fazer 14 anos na altura. Nem sabia o que isso era o 25 de Abril, não sabia lá, a gente não sabia. É uma coisa boa que nos aconteceu, não haja dúvida. Agora, o que vem a partir daqui é que pirou. Quem tem vindo a assistir a isto, quem passou por estes processos todos, desde a viragem do milénio, a viragem para outro século, e agora compara toda a gente que passou pelos governos, toda a gente que fez. Assim, chegámos ao cúmulo, ao ponto, para mim, que é o topo. É o topo. É o topo. É o topo da falsidade. É o ponto da corrupção dos boys, enfim, de tudo que seja compadrios, de instruções, eu não sei. Assim, sinceramente, eu não entendo isto. Como médico, não entendo. Eu, como médico, a minha única função é tratar pessoas. Há pessoas, não é tratar objetivos. Não sou de objetivos. Nunca fui. O meu objetivo é um só. Foi aquilo que me ensinaram na faculdade e uma das grandes palavras de Abel Salazar é que dizia que não é que só medicina se sabe, nem medicina se sabe. Por isso, é assim, eu fiz muita coisa na vida, não fui só médico. Para conseguir ser médico tive que ser outras coisas antes. Não me envergonho disso. Pelo contrário, porque me deu a facilidade de comunicar com as pessoas. Se calhar eu não estou a ler nada neste momento aqui, eu estou aqui a refletir, só a fazer uma reflexão com vocês. E de quem poderá eventualmente vir a ver isto. Depois destas coisas todas, fiquei triste por estar a trabalhar tanto tempo num sistema nacional que eu considerava um dos melhores, principalmente a nível dos utentes, porque não via sistema melhor. E durante anos, quer dizer, eu que devia estar no meu quinto escalão, estou no primeiro ainda. E sim, é inconcebível, não é? E é inconcebível pensar que, por exemplo, vou trabalhar e pago mais. Enfim. Ora bem, colocando a minha introdução e dando-me a conhecer um pouco, vamos então analisar esta semana. Esta semana temos muito importante, temos na saúde, né? É o tema que eu vou aprovar. Eu não sou político, testes políticos. Acho que, assim, em todos os lugares há bons e os maus. Eu acho que os bons estão todos cá fora e os maus estão todos lá dentro. Vou dizer uma opinião pessoal, porque acho que vivemos num país de taxas. Bom, adiante. Então, temos esta notícia aqui do Expresso da Manhã que
queria que vocês ouvissem este excerto. É muito engraçado. Em que diz que a saúde entre o ministro de mãos atadas, que estamos a falar do Pizarro, e o chefe do governo, que é o nosso chefe de governo, António Costa, de mão fechada. Bom, é socialista, é natural que tenha a mão fechada. É normal. Mas o Ministro da Saúde já confidenciou que não pode ir mais longe nas negociações com os médicos e passou a responsabilidade para o Primeiro-Ministro. Ou seja, passou a bola. Fez um cruzamento para o Primeiro-Ministro. O único que pode obrigar o Ministro das Finanças a abrir mais os cordões à bolsa. Ou seja, isto é mais uma lenga-lenga e uma pouca vergonha. Porque eu lembro-me quando foi da pandemia, o que o Ministro nos ofereceu também na altura foi um jogo de futebol em Lisboa, que era suponho que era uma taça dos campeões europeus. Eu não sei o que é que ele ofereceu, mas pronto, em princípio, como eu não recebi nenhum bilhete em casa para ir ver o jogo, suponho que deve ter ficado tudo por águas de bacalhau. Mas vamos ouvir estes excertos que são engraçados, ok? Esteja atenção, eu vou parando quando for necessário. Deixa eu ver o que é aqui. Não é outro, ok. Portanto, vamos só um bocadinho. E vamos ouvir com atenção. O governo é o governo dos médicos, não é o governo dos jornalistas, não é o governo dos cidadãos em geral. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O Serviço Nacional de Saúde está doente. Os administradores hospitalares garantem que nunca estivemos numa situação como a que se vive agora nas urgências, e o bastonário dos médicos é ainda mais duro, afirmando que pode haver uma catástrofe nas urgências. Sem acordo na grelha salarial e na dedicação plena, o governo avançou com uma decisão unilateral e os médicos avançaram com uma recusa a horas extraordinárias, além das 150 permitidas legalmente por ano. Os aumentos propostos pelo Ministério da Saúde até são substanciais, mas o que se exige de acréscimo de trabalho também. Os médicos alegam que não há proporcionalidade e querem um regresso à negociação. Isto significa que o Governo teria de ter mais dinheiro disponível, mas o Ministro Manuel Pizarro já confidenciou que não está nas mãos dele ir mais longe. Só o Primeiro-Ministro pode dar ordem ao Ministro das Finanças para abrir os cordões à Bolsa. Mas António Costa, na entrevista desta segunda-feira na TVI, para além do grande elogio à proposta apresentada pelo seu Ministro, alegou que não é possível ir mais longe. E entre um ministro de mãos atadas e um chefe de governo de mão fechada, os médicos vão continuar a recusar horas extraordinárias e as urgências vão continuar intermitentes. Fazemos a conversa deste episódio com a jornalista Vera Lúcia Arreigoso. Muito bem. Mas existe aos juízes tiveram um aumento não sei de quanto, existe para outras camadas aumentos substanciais, para os médicos não é, nem para os professores. Portanto, quer a progressão das carreiras, quer vocês entendem isto? Eu não entendo. Eu não entendo como é que fomos obrigados a incluir estas patranhas destes gajos. Não entendo. Também não vejo ninguém à altura, neste momento, de governar o nosso país. Isto é um país das bananas, é a República das Bananas, por acessão da palavra. Eu vou colocar. Vamos seguir. Vamos seguir, que agora vamos ouvir uma opinião. Mas a minha opinião está formada. Ou seja, estamos rodeados de incompetentes, estamos rodeados de pessoas que não querem saber dos nossos cidadãos nem dos utentes para nada, tentam passar a culpa para os médicos, o que não é verdade. Nós temos lutado muito
muito. Principalmente quem trabalha no SNS tem lutado muito por ter um sistema nacional de saúde tal como ele foi idealizado, não como eles querem neste momento. De repente tomam uma decisão unilateral de abrir o LS. E outra coisa que eu vi também, que não é do domínio público, mas é que já mudaram até o formato de tudo que vem impresso no papel. Provavelmente deve ser isso o grande passo que eles vão dar na reforma da saúde, é a mudança do timbre, ok? E já vai uma circular para todos, é obrigatório, tem uma série de coisas. Alguém tem que ter esse trabalho, não é? Alguém tem que fazer alguma coisa. Da mesma maneira que a gasolina aumenta ou diminui às segundas-feiras, todas as semanas temos uma notícia muito boa sempre, que é a notícia de que estamos tramados, para não usar um palavrão, porque estamos enterrados em dívidas e o governo quer nos levar atrás. Isto tem que acabar. Isto tem que acabar de alguma maneira. Isto não pode ser assim. Eu pessoalmente já disse que saio do Sistema Nacional de Saúde com muita pena minha, com muita pena dos meus. Eu deixei os meus porque neste momento, depois de estar a pensar, ter este tempo a pensar, é incomportável. Mas vamos continuar depois a ouvir a tua conversa. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções globais e competitivas para apoiar as empresas no desenvolvimento de negócios internacionais. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Vera Lúcia Arrigoso. O presidente da Associação de Administradores Hospitalares diz que nunca estivemos numa situação como aquela em que estamos agora. O bastonário diz que pode haver uma catástrofe nas urgências. São exageros naturais de quem pressiona para reabrir as negociações ou é uma preocupação legítima pelo atual estado do Serviço Nacional de Saúde? Olá Paulo, bom dia. É de facto uma preocupação sobre a situação atual no Serviço Nacional de Saúde. Não há aqui, digamos, a intenção de pressionar Manuel Pizarro a retomar as negociações quando estas afirmações são feitas. É claro que isso é o que estes intervenientes querem, é que Manuel Pizarro volte a sentar à mesa os sindicatos, mas a situação é única, nunca se viveu e por uma razão muito simples. As urgências de todos os hospitais públicos são quase que, na maior parte dos hospitais, 50% garantidas por médicos que trabalham à tarefa, que vão só lá fazer aquelas horas, e os outros 50% por médicos da casa que estão a fazer horas extraordinárias. Em alguns hospitais, sobretudo nos mais pequenos, naqueles que nós agora estamos a ver mais visados com este protesto, esta divisão chega a ser de 90% de dependência das horas extraordinárias. Quando a equipa, de um momento para o outro, diz não fazemos mais, o hospital, de repente, não tem onde deixa de ter urgências, não é? Nós já lá vamos a casos específicos de pequenos hospitais. Chaves, por exemplo, é um exemplo destes dias. Mas antes queria perguntar uma coisa. Se há um novo ministro, se há um CEO para o Serviço Nacional de Saúde, onde é que está o problema? Porque é que não se resolvem as coisas? Não se resolvem as coisas porque o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde está a funcionar sem estatutos aprovados. Esta direção não tem os seus estatutos aprovados e, como tal, há medidas que não pode tomar. Tudo o que são negociações relativas aos profissionais de saúde são feitas pelo Ministério e pela Administração Central do Sistema de Saúde, que, quando saírem os estatutos da direção executiva, passará para essa direção. Mas não é isso que está a acontecer e é por isso que nós estamos a assistir ao silêncio de Fernando Araújo. Ele não pode intervir. Aqui a responsabilidade é de Manuel Pizarro. É ele que tem que assumir o controle novamente desta negociação, da mesma maneira que decidiu avançar unilateralmente dizendo não quero mais falar com os sindicatos, nós não nos conseguimos entender, eu vou avançar com a minha solução. Agora vai ter que dar um passo atrás, ou dois ou três, e voltar
a falar com os sindicatos. De qualquer forma, tu escreves no Expresso que o Ministro já terá confidenciado que tem um problema em mãos, que é ele não tem capacidade de meter a mão na massa, ou seja, de ir ao cofre, de decidir alterações, por exemplo, na remuneração base dos médicos. E se ele não faz, quem é que vai ter que dar a cara por essas alterações ou por essa negociação? António Costa, é esse o nome e é isso que tem sido referido, inclusive é quando o próprio bastonário da Ordem dos Médicos diz que é preciso haver uma intervenção do Primeiro-Ministro, refere-se precisamente a essa incapacidade que vai sendo de alguma forma conhecida nos corredores de Manuel Pizarro. Manuel Pizarro está de mãos atadas. E porquê? Porque ele não consegue, como dizias, Paulo, aceder ao cofre. E, portanto, vai ter que ser o Primeiro-Ministro a dizer ao Ministro das Finanças que é preciso, se calhar, abrir o cofre para olhar com mais sensibilidade. Senão o ônus político fica também para Fernando Medina, não é? Como fica muitas vezes com o Ministro das Finanças quando ele não liberta as verbas que são necessárias. Como é óbvio, para o próprio Primeiro-Ministro. Nós estamos a falar, é claro que todas as reivindicações são legítimas e todas elas ferem a população e os profissionais de alguma maneira. Mas aqui nós estamos a falar de médicos e este protesto põe em causa o direito à vida, porque os hospitais que estão a ser afetados são os mais pequenos, são aqueles onde as distâncias entre urgências são maiores. Vamos lá a esse exemplo de Chaves. A urgência pediátrica do hospital de Chaves é uma das valências que está afetada pela recusa dos médicos em exceder as horas extraordinárias fixadas por lei. É preciso lembrar que eles fazem horas extraordinárias, não querem ultrapassar aquilo que está previsto na lei. O que é que se está a passar aqui, este exemplo concreto de Chaves? As pessoas têm que ir para o outro hospital de Trás-os-Montes. Claro, as pessoas têm que ir para a urgência que estiver naquele dia a funcionar e que esteja mais perto, mas não só. São dezenas de quilómetros. São dezenas de quilómetros que tenha as competências para aquele caso. O que acontece é que esta transferência está a ser, digamos, feita sob a responsabilidade do INEM, ou seja, o hospital comunica ao INEM: nós não temos capacidade de receber doentes, portanto, quando forem acionados, transfiram os doentes para as unidades onde há capacidade de resposta, mas há pessoas que numa situação de emergência não telefonam para o 112, vão pelo seu pé e estas pessoas vão chegar lá e não vão ter... Ou seja, vão para o Hospital de Chaves e chegam lá, não há urgência, mandam-nos para Vila Real, fica a 60 km. Exatamente, e uma coisa é ser o INEM a fazer este transporte, porque o INEM tem quem possa acudir dentro da ambulância. Neste caso, numa pessoa que vai pelo seu próprio pé, a capacidade de resposta é nula e, portanto, vai-se meter à estrada, muitas vezes sem saber como, a andar de urgência em urgência. Tu há pouco estavas a falar de uma decisão unilateral do Ministro, do Governo. Estamos a falar de acordo que não existiu relativamente à grelha salarial e à dedicação plena. Minha pergunta é muito simples para quem nos ouve perceber. O que é que oferece o Governo, o que é que pedem os médicos? O Governo oferece mais trabalho por um bocadinho mais de dinheiro, só que não é proporcional. E aquilo que os médicos querem é que haja essa proporção. Ou seja, muito bem, nós vamos trabalhar em dedicação plena, mas as condições que nos são exigidas são demais. Um exemplo, os médicos hoje fazem 150 horas legais extraordinárias. Passam a fazer 250. Portanto, já estamos a assistir a este protesto. Não é? Exatamente. Vão ter que, no caso dos médicos de família, passar para listas de 1.900 doentes. Hoje, em média, estamos se calhar a falar de 1.200, 1.400, tem que passar para 1.900. Mais 50%. Exato. Eu vou fazendo as contas. Vão ter que cumprir critérios, por exemplo, de prescrição de exames, de medicamentos e, inclusive, a sua remuneração vai estar indexada aos internamentos evitáveis ou às idas às urgências que não são necessárias. Ou seja, a mão de obra barata, escravatura, o Ministro toma decisões unilaterais. Quem se lixa nisto é os profissionais de saúde e os utentes. O Sr. António Costa está-se a borrifar para nós. O Ministro passa a bola, o Ministro da Saúde, que eu, Deus me perdoe, por dizer tudo menos Ministro da Saúde,
Eu nem sei como é que é possível, mas pronto, mas isso são opiniões pessoais. E isto é tudo uma verdade. Passar um médico de família com 35 horas, imaginemos, que é o meu caso, eu sou dos mais antigos, eu tenho 35 horas, que me foi imposto na altura, ok? Que eles não queriam pagar mais. Há uns anos atrás. Passa para 1900. 1900 é quem tem horários de 42 horas, suponho eu, 40 horas. Portanto, o que é que eles pretendem aqui? Pretendem sim uma escravatura encapotada, uma ditadura e um absolutismo que é assim, isto tem que acabar. Isto vai acabar mal. Não é? Isto, é assim, quando estamos a falar de saúde e educação, mas saúde, porque saúde é aquilo que mais vai afetar momentaneamente a pessoa. Estamos a ver que estamos entregues à bicharada. Ponto final. E esta bicharada deve ser toda extinta. É assim, se não conseguem abrir o cofre, arrombem o cofre. Ou alguém que arromba o cofre. Porque, é assim, há muito gajo aí que sabe, de certeza absoluta, arrombar cofres. Temos tantos gatunos aí, e há tantos no governo, que assim, que não vejo qual é o problema de abrirem um cofre. Portanto, eu vou vos condenar a deixar ouvir isto. Foi só uma pausa para dar aqui a minha opinião sobre isto. O Hospital de Chaves é um exemplo, mas temos muito mais exemplos. A nível de médicos de família, assim, isso é uma pouca vergonha. Quer dizer, estão a obrigar, ao fim e ao cabo, assim, já nos colocaram a colocar a parte biométrica para quando entramos, não é quando saímos, é quando entramos só. Porque quando saímos, do que eu tenho recordação, a gente tem que entrar a horas, mas pode sair depois da hora. Não pode sair antes. Porque depois de sair da hora também não contam essas horas. Ok? A nível remuneratório não contam. Portanto é assim. O que é que a gente faz? Entra a hora e sai a hora. Tem a consulta, não tem a consulta, vai-se embora. Só é um caso mais grave, como é evidente. Mas tirando isso, assim, estamos perante uma situação, e digo, meus senhores, estamos perante uma situação muito grave. E eu estou. A minha vontade é já sair do Sistema Nacional de Saúde, mandar tudo dar uma volta ao bilhar grande e ir fazer a minha vida como médico, como eu gosto de fazer e como eu quero fazer. Não como me obrigam a fazer meia dúzia de intelectuais ou pseudo-intelectuais que estão no governo e que não têm nada a fazer ao fim de semana e o que vão fazer é dizer assim: o que é que vamos fazer hoje para dar cabo da vida a estes gajos todos? Além da gasolina, além da saúde, além dos professores, além da administração pública, podemos só abrir os cofres só para os juízes, para que são os gajos porreiros. O gajo pode precisar deles mais tarde, porque nunca se sabe, não é? Eles acabam todos por lá e ter, por corrupção, enfim, por uma série de coisas. Por isso, vamos continuar a ouvir, isto é engraçado. Portanto, se o doente vai à urgência sem que o médico o tenha reencaminhado, que é isso que a grande maioria dos portugueses faz, decide e vai, esse utente vai ficar referenciado e o médico de família desse utente vai ter uma penalização direta na remuneração. Portanto, por não ter convencido alguém com quem não falou. Exatamente, ou por não o ter tratado tão bem a ponto da pessoa achar que não precisava de ir a uma urgência. Portanto, ou o número de exames que prescreve, se o médico começar a prescrever exames que saem daquilo que é a mediana para aquela patologia, vai ser chamada a atenção e pode ser penalizado. O mesmo com medicamentos. E, portanto, isto é algo que para os médicos levanta questões éticas e que eles não aceitam. Em termos de remuneração, estamos a falar de que valores? É preciso recordar quanto é que ganha um médico e a capacidade que eles têm, obviamente, de, não estando em indicação plena, ganhar quando vão trabalhar na privada. O médico, por exemplo, no caso dos médicos de família, passando depois para o novo modelo de organização, que agora tem sido muito falado, que são as unidades de saúde familiar do tipo B, segundo os cálculos de Manuel Pizarro, vão ter um aumento mínimo de mais de 60% no vencimento. Portanto, poderá haver médicos que vão chegar aos 4.000 euros, por exemplo. Hoje, esse valor não existe na maior parte daquilo que são as remunerações dos médicos de família.
Os especialistas hospitalares, o reforço poderá andar na casa dos 30%, já com alguns suplementos e, portanto, dependendo dos vários escalões, há médicos que vão poder ganhar substancialmente mais do que 3.000, 4.000, 5.000 euros, dependendo depois se é assistente graduado ou se não é. Os próprios médicos no início de carreira vão passar a ganhar mais. Os médicos hoje, se calhar, no início da carreira ganham 1.700 euros limpos, por exemplo. Esse valor também vai aumentar bastante, só que por muito mais. E os médicos acham que é pouco para aquilo que lhes vai ser exigido daí para a frente. Esta reunião de quarta-feira com o bastonário pode dar esse passo que é necessário para retomar negociações e sair disto que o Governo propõe? Irá além disto? Não sabemos qual é o que é que vai acontecer. Sabemos que o bastonário vai com a convicção e vai com o objetivo de pedir a Manuel Pizarro que retome as negociações, que dê alguma credibilidade a este protesto, que dê algum voto de confiança aos médicos para que este dilema tenha um fim. Agora, não sabemos qual vai ser a resposta de Manuel Pizarro, na medida em que ele já fez saber em várias circunstâncias que a sua capacidade de intervenção está muito limitada, porque não tem como ir ao encontro das remunerações e dos reforços remuneratórios que os médicos querem e que ele nem diz que não sejam legítimos. Nunca ouvimos dizer. Até porque ele é médico, não é? Até porque ele é médico. Mas que de facto não está já no seu alcance aqueles valores. Aquilo que ele conseguia dar, ele deu. Dali para cima precisa de Medina e de António Costa. Ora bem, pronto, eu acho que já ouvimos o suficiente para vermos que quem está lixado, é assim, vamos aqui fazer um parênteses. Não é verdade estes valores que estão aqui a ser anunciados. São valores que não são corretos, nem são reais, ok? Os médicos que estão neste momento não estão a ganhar. Estão a ganhar 2.000 euros brutos. O médico sem o SF, no modelo B, não são todas que estão no modelo B, como é evidente, que muitas estão em modelo B, os médicos não estão a ganhar isto, porque ainda não saiu da gaveta para ser implementada. Isto é uma mentira e é um aldrabice total. O médico ganha sim, o médico com 35 horas assistente ganha 1.400 euros limpos, ok? Após impostos, 1.400 euros. Isto para um médico que trabalha, imaginemos, a 50 km de casa, que seria antigamente até, bem, fazemos as contas, as portagens, as gasolinas e tal, não sei o quê, e trará para casa. Portanto, se gasta 500 euros por mês em gasóleo, se gasta em portagens, imaginemos, vamos fazer um cálculo, 100 euros por mês, 600 mais o ter que almoçar e o ter não sei o quê, porque eles não pagam nada, não pagam deslocações, nós é que somos obrigados a usar os nossos carros para as deslocações. Portanto, em conclusão, quem está lixado no meio disto tudo? Em primeiro lugar, os utentes, os médicos, professores, portanto, toda aquela classe que é pedra basilar da nossa sociedade. Não são os políticos. Os políticos não são a pedra basilar de nada. Nada. São pessoas que complicam a vida às outras. Portanto, fica aqui a minha primeira intervenção. Eu vou tentar fazer durante a semana todas as intervenções. Isto para mim, desculpem lá, mas eu irrito-me de ver estas coisas, porque fico passado com este tipo de situações, quando vejo dizer que um não consegue abrir mais uma no outro, é preciso pedir ao Medina e o Medina não sei o quê, quando há favorecimentos de um lado e do outro, há roubos, há extorsões, há crimes de colarinho branco, não é assim que se diz, em que vemos todos os dias gajos a ser políticos a ser levados a tribunal, enfim, por isso é que se calhar eles pagam bem aos juízes, que acham que não recebem bem, que não são mais do que nós. Um juiz não é mais do que um médico, não é mais do que um enfermeiro, não é mais do que ninguém. Por isso é que me revolta e a minha liberdade de expressão permite-me dizer que
estamos perante um governo em que eu não vejo também, sinceramente, não vejo alternativas. Não vejo ninguém com capacidade, neste momento, de pegar no nosso país e dizer, meus amigos, vamos fazer as coisas como elas devem ser feitas. Não vejo. Espero que isto tenha uma solução. Não passa por tudo que eu tenho ouvido de todas. Não vejo ninguém com essa capacidade. Portanto, aqui fica a minha opinião pessoal, ok? É pessoal. Não é uma opinião. Eu ouvi gostei muito desta entrevista que foi dada no Expresso da Manhã, porque realmente vai tocar nos pontos fracos. Há coisas que não estão corretas ali, pronto, outras coisas, mas isso é por não saber. Provavelmente não teve acesso, mas se quiser, eu posso enviar um dos meus recibos, que eu tenho acesso lá, ainda vou ter acesso aos meus recibos, e em que nada disto que ela está a contar é a nível estamos a falar. O resto está tudo correto, disse tudo muito bem, estou de acordo, e também estou de acordo em que realmente se o Ministro da Saúde e o nosso Ministro, o nosso Primeiro-Ministro não se entender com os médicos, eu suponho que vai ter uma guerra muito grande. E não são as greves que vão definir isso. Porque a greve, para mim, foi sempre, para o Governo, uma coisa espetacular. O senhor faz 2 dias de greve e os médicos têm sempre a tendência a fazer à quarta e à quinta para não ir para a sexta-feira, para não pensarem que é para o fim de semana prolongados. Eu estava a borrifar para isso. Quer dizer, tanto faz assim mais valia fazer uma greve de fim de semana. Mas mesmo assim, acho que as greves são inúteis porque quanto mais greve fizer, menos eles têm que pagar aos médicos. O médico não recebe. É um dia de greve, não recebe. Portanto, se vocês fizerem as contas, se imaginemos que são 30 mil médicos a fazer greve, tiram-lhes um dia de trabalho, ou 2 dias, ou 3 dias de trabalho a cada um, e isto é muito dinheiro ao fim do mês. É por isso que o nosso governo está cheio, com os bolsos cheios. Okay? Portanto, fica aqui a minha opinião, a minha primeira abordagem a este tema, que para mim eu sinceramente não sei como é que é de classificar isto. Eu acho que não tem classificação possível, porque estamos a viver numa época em que assim, toda a gente faz o que quer, aborda os aspectos que não têm interesse nenhum. Assim, eu já não consigo olhar para um telejornal. A sério, palavra de honra, já não consigo. Não consigo olhar para um telejornal, porque assim, primeiro, é sempre a desgraça humana. Pronto, é a miséria humana que é feita, porque só as notícias más é que são boas, entre aspas, não é? Ou pelo menos são aquelas que a pessoa vai ver o que é que passa. Não vai dizer que o fulano de tal, não sei o quê, fez uma boa ação. Não, isso não é que interessa para nada. Interessa é que o vizinho matou a vizinha, ou matou a mulher, ou espancou a filha, ou espancou o filho, ou o pai matou não sei quem, enfim, uma série de coisas que estamos sujeitos todos os dias a levar com elas quando abrimos a televisão, pelo menos nos canais informativos, e que muitas vezes não são os canais apropriados para nós estamos a ter eleições. Temos que ter sempre o condão e a inteligência suficiente para sabermos sublimar aquilo que nos é transmitido. Okay? Portanto, mesmo esta senhora que falou agora disse a maior parte das coisas são corretas, é o que é de conhecimento público, não é? Portanto, eu não estou a falar de nada que não seja conhecimento público, não tenho conhecimento que realmente não é isso que está a ser distribuído. Eu, por exemplo, como médico de família, eu posso dizer que se tiver uma pessoa que foi contratada para ir fazer o lugar de um médico, está ao meu lado, eu sou assistente, portanto, tenho o grau de assistente, e a pessoa que está ao meu lado não tem grau nenhum, e está a ganhar 50 euros a hora, e eu estou a ganhar 11. Portanto, é assim, mais valia não ter ido para assistente, e não me ia estar a chatear com exames, não me ia estar a chatear com nada disto, e ia ganhar uma pipa de massa. Por isso é que considero seriamente sair do Sistema Nacional de Saúde, mesmo porque já estou farto de pagar aos sindicatos, já estou farto de pagar
Há muita gente que não é capaz de tomar atitudes que acho que deviam ser tomadas. Ok? Espero que para a próxima semana a gente se encontre. Vou ver se fico menos irritado para a semana, mas estas primeiras coisas estão-me a começar já a dar cabo de um bocado da minha saúde mental, que realmente isto é assim, quem vai sofrer isto é os portugueses. São os nossos utentes, são as nossas famílias, são os nossos próprios. Por isso, se eles não arrombarem o cofre, então se calhar melhor é nós arrombarmos, não é? Não acho? Acho que sim. Fiquem bem.